Hola, sean bienvenidos a más una clase de español. Yo soy el profesor Rafael y hoy día nosotros vamos a hablar sobre tipologia textual. Bom, em aulas anteriores, nós falamos bastante sobre gêneros textuais e a função deles dentro da sociedade como um todo. O que nós vamos falar hoje é sobre tipos textuais, que são assuntos diferentes, mas que em determinado ponto eles podem se encontrar. Bom, tipologia textual. Diz o seguinte no slide. Uma tipologia textual consiste em la clasificación y organización de textos realizada y sistematizando sus rasgos comunes, suas características comuns, según determinados criterios. Esta clasificación requiere hacer abstracción de los elementos compartidos. El concepto de tipologia textual se enmarca dentro da linguística do texto. Quer dizer, a tipologia textual ela existe para caracterizar os tipos de textos, ou seja, dizer para qual a utilização de cada texto. São vários tipos textuais, mas hoje nós vamos falar dos principais. São os textos narrativos, argumentativos e informativos. Os textos informativos nós vamos dividir em dois, os descritivos e os expositivos. Bom, primeiro ponto, texto narrativo. Um texto narrativo é um relato en el que se cuenta uma história real ou fictícia, que ocorre em um lugar e tempo concreto. En la vida cotidiana, la narración forma parte esencial de nuestra forma de comunicarnos, dado que se trata de una forma de contar una sucesión de hechos en la que un sujeto o grupo de personajes realiza una serie de acciones que tienen un desenlace. Los tipos de texto narrativo son cuento, leyenda, mito, novela, poesía, crônica, biografia, reportagem, notícia. Ou seja, um texto narrativo é um tipo de texto que conta uma história. Pode ser real ou fictícia, com personagens, e deve ter aí uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ok? Próximo tipo textual que falamos seria do texto narrativo. E onde podemos encontrar esse texto narrativo? Foi dito no slide anterior que pode se encontrar dentro de reportagens, né? Nós temos aqui a imagem de um site chamado El País, que é um site argentino. Dentro desse site diz o seguinte, a notícia: El incendio del Pantanal aumenta la presión sobre la gestión ambiental em Brasil. Seria o título, né, dessa notícia. E a partir disso, começa a descrever, a narrar os acontecimentos sobre os incêndios no Pantanal. O texto narrativo vai poder estar dentro de reportagens como essa, sim. Próximo tipo de texto seriam os textos argumentativos. Diz o seguinte: es todo aquele discurso en el que el autor intenta convencer, modificar ou reforçar a opinião do leitor, o oyente, sobre sua hipótesis ou ponto de vista, mediante justificações coerentes que sustentem sua ideia. Os textos argumentativos se utilizam no âmbito periodístico, jornalístico, científico, judicial, filosófico e publicitário, por mencionar alguns. Os tipos de textos argumentativos podem ser argumento de autoridade, argumento de causa ou efeito, argumentos afetivos, argumento de experiências personais. Bom, os textos argumentativos, como dito, têm a ideia de fazer argumentos, atrair, convencer de uma determinada ideia. Por isso, em cima diz o seguinte: textos publicitários são os textos que vão poder trazer aí uma carga muito grande dessa essência argumentativa, que vão atrair o cliente, que vai defender o produto e tudo isso. Percebam que eu citei um gênero dentro de um tipo textual.
Esse gênero textual carrega um pouco de tipo textual. Mas isso não significa dizer que ambos são uma coisa ou outra, certo? Um pode estar trazendo o outro. Bom, temos aqui um exemplo. Como falamos antes de anúncios publicitários, aqui a gente cita um gênero, que é propaganda. Dentro do gênero propaganda, eu vou ter um texto argumentativo. No primeiro diz o seguinte: tus finanças estão em buenas manos. Assessores que marcam a diferença. Percebam vocês que se trata de um anúncio publicitário. E o texto que vem dentro desse anúncio tem a ideia de atrair, de convencer. Diz o seguinte: suas finanças, o seu dinheiro está em boas mãos. Esse texto, esse tipo textual, tem essa ideia de atrair, de convencer. Ao lado, nós temos uma outra propaganda de um refrigerante que diz assim: e agora Fanta. Está bien buena. Fanta es mucho refresco. Percebam que aí em destaque, em preto, diz o seguinte: está bien buena. Havendo aí quase uma redundância, está bem boa. Né? Também com essa ideia de atrair, de convencer o leitor que o refrigerante é bom. Né? Então, dentro desse gênero, eu vou ter um tipo textual argumentativo, que vai defender aquela causa, não é? Para atrair o cliente ou outra coisa. Bom, por último, nós temos aí o texto informativo. Esse texto informativo ele pode ser dividido em descritivo e expositivo. O texto diz o seguinte: el texto informativo es aquella producción de contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o passado ou qualquer outro assunto, o tema percebido em periódicos, enciclopédias, revistas, etc. La estructura. Los textos informativos cuentan con una introducción, un desarrollo, un desenvolvimento y conclusión. El texto informativo debe describir situaciones reales e información precisa y veraz. Por ello, que el lenguaje usado en la narración del texto informativo es objetivo, coherente, directo e se evita o uso de figuras de linguagem. Bom, percebemos dentro dessa descrição que o texto informativo ele é um texto verdadeiro. Ele vai contar realmente o que está acontecendo. Ele é um texto que busca a verdade. Por isso, o uso de figuras de linguagem como metáfora e tudo isso, ele não é encaixado aqui dentro do texto informativo. Vamos ver agora a diferença entre o descritivo e o expositivo. Bom, temos aí uma informação, né, de um cachorro da raça Husky siberiano e dentro desse texto existe toda uma descrição sobre a raça do animal, né? Tempo de vida, a pelagem do animal, onde ele vive, do que se alimenta, de onde surgiu. Todas essas informações são informações verídicas, verdadeiras, né? E ao lado, nós temos aí uma série de imagens que diz assim: como lavar-se las manos. E aí dentro dessa série a gente vai ter o passo a passo de como lavar as mãos. Temos aí, portanto, um texto descritivo, onde fala sobre o animal, descreve esse animal, onde vive, o que come. E ao lado nós temos um texto expositivo, onde ele expõe como se deve lavar as mãos, ok? Esses dois textos se tratam de textos informativos, porém, um dentro de cada função. Bom, vamos agora à la práctica. Questão número 1. Dice assim: mira la definición del tipo textual y di a qual se refiere. Letra A diz o seguinte: tipo textual que intenta convencer y reforzar lo que se dice, busca maneiras de atraer al lector para la real función de lo que se propone. Bom, temos aí a descrição que fala o seguinte, que é um texto
que tenta convencer, que reforça aquilo que foi dito, que quer manter a atenção do leitor. Estamos falando de um texto argumentativo. Letra B. Tipo que busca traer informaciones sobre reales y concretas de lo que se habla. De aí, não é adequado utilizar figuras de linguagem. Um texto, um tipo textual que fala realmente o que está acontecendo, que diz a verdade, que não utiliza figuras de linguagem. São os textos informativos. Como o próprio nome já diz, ele deve informar. Não retirar nada e nem acrescentar nada. Dizer exatamente as coisas como são. Letra C. Tipo que hace um relato fictício ou não e que busca levar ao leitor, através de hechos, de fatos, um texto com uma história basada em uma série de ações. Ou seja, é um tipo textual que vai contar uma história através de fases, de feitos, de personagens, e que pode ser real ou não. São os textos narrativos. Bom, segunda questão. Nós temos aí alguns tipos textuais e gêneros textuais. E vamos seguir falando dos três, onde cada um desses se encaixa. Diz o seguinte: mira los géneros textuales abajo e di em qual tipo textual se encaixa. Bom, de início nós temos aí um cartaz, um anúncio, né, uma propaganda, que diz o seguinte: solo hay una forma inteligente de coger um cigarrillo. No fumes, corta por lo sano. O anúncio diz que só um jeito inteligente de pegar um cigarro, que é não fumando, e que deve cortar ele pela saúde. Esse gênero textual se encaixaria em que tipo textual? Seria um texto argumentativo. Ele tenta convencer o leitor fumante a deixar de fumar. Ao lado, nós temos uma outra imagem com o título que diz assim: sabias que... E acima existe uma descrição, não é? Uma informação sobre esse aparelho telefônico. Qual tipo textual se encaixaria dentro desse gênero? Qual é o tipo que faz essa descrição? Qual é o tipo que faz essa explanação para o leitor? Seriam os textos informativos. São os textos que trazem aí a realidade sobre determinada coisa, sobre determinada pessoa ou objeto, né? Então nós temos aí um texto narrativo. Ao lado, nós temos aí um livro, Harry Potter e la Piedra Filosofal. Bom, é um texto, não é? Um tipo textual que conta uma história através de personagens, de feitos e fatos. Seria, portanto, um texto narrativo, né? Vai narrar aí uma história, nesse caso, fictícia. Bueno, los tipos textuales son herramientas fundamentales a la hora de percibir la real función del texto. Asociado a los géneros textuales, nos dan una mayor percepción de lo que se quiere poner realmente, los textos que nos cercam. Bom, a definição de tipo textual, como dito no início dessa aula, tem a ideia de fazer com que você, leitor, compreenda o que eu quero falar e qual o âmbito que eu estou trabalhando dentro daquele texto. Essa função textual serve para você também, aluno da terceira série concludente que vai prestar Enem, para entender melhor os textos que vão estar dentro de uma prova. Tudo bem? Muito obrigado. Para mais aulas como essa, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima!